Olá, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos aí ao Faz Mais Simples. Meu nome é Vicente Braga, eu sou o sócio do Faz Advogados, responsável pela área de bancário, meio de pagamentos fintechs. E hoje a gente vai receber aqui o Jefferson Álvares para discutir um pouquinho das mudanças na regulação cambial para as instituições de pagamento. O Jefferson já está entrando aqui com a gente e a gente já vai começar o evento. Jefferson, está me ouvindo? Tô te ouvindo, eu tô com tudo aberto aqui, microfone e câmera. Então foi, perfeito. Bem, pessoal, como eu falei, a gente vai receber hoje o Jefferson. Acho que dificilmente a gente poderia receber alguém melhor para conversar sobre esse assunto com a gente. O Jefferson, além de um grande especialista em temas de regulação financeira, tem trabalhado também recentemente com questões relacionadas a não só mercado de pagamentos, mas pagamentos internacionais. Ele é procurador do Banco Central do Brasil, foi advogado do FMI por alguns anos e também fez um LLM em Finanças Internacionais em Harvard. E, além disso tudo, é um amigo querido. A gente teve a oportunidade de se conhecer, né, de todos os lugares na Basileia, né, discutindo temas de regulação financeira em fóruns internacionais. E desde aquela época o Jefferson sempre foi um colega que demonstrou um grande conhecimento em diversos temas e não poderia ser diferente nesses temas que a gente está discutindo agora de vanguarda do sistema financeiro. A gente sabe que a norma que veio agora para modernizar um pouco, pelo menos dar os primeiros passos introdutórios de modernização, né, do mercado de câmbio, da parte regulatória, para as instituições de pagamento, ela foi discutida por bastante tempo, né? O pessoal estava muito ansioso para essa norma vir, todo mundo esperando que ela chegasse no primeiro semestre. Ela chegou agora no começo desse mês, mas agora a gente tem a oportunidade de discutir ela com um pouquinho mais de propriedade, né? Porque a gente já viu outras coisas acontecendo, as iniciativas, o desenvolvimento do Pix, e embora o próprio projeto de lei de câmbio ainda não tenha se desenvolvido propriamente, a gente já consegue ter alguma visão do que pode acontecer no mercado de pagamentos. E para conversar sobre isso com a gente, que o Jefferson veio, né? Porque além de conhecer de perto esse mercado, muitos dos detalhes e de como a regulação funciona quanto a isso, ele também tem uma experiência bastante vasta com regulação financeira internacional, que não deixa de ser sempre uma fonte muito importante da modernização das nossas regras aqui. Jefferson, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Vicente. Obrigado pela introdução gentil. Você quer complementar? Não, pode começar, que eu já dei algumas provocações sobre o tema. Vamos lá, Jefferson. Tá ótimo, tá ótimo. Eu fico muito, muito honrado de estar aqui com você. Como você falou, a gente se conheceu faz 10 anos lá no BIS, na conferência da IARI sobre seguro de depósitos. Enfim, então, a sua prática do lado privado do balcão é o espelho da minha do lado público, e é muito bacana ter essa interação que a gente tem mantido ao longo dos anos. É importante começar dizendo duas coisas. Primeiro é que eu estou falando em nome pessoal, né? Não estou falando institucionalmente como representante do Banco Central. É importante também falar que eu tomei conhecimento, eu faço... como funciona a Procuradoria do Banco Central? Foi algo que eu descobri só quando eu cheguei lá. Eu não tinha a menor ideia de como era a organização quando eu prestei concurso. Só mesmo no curso de formação é que eu descobri isso. Então, para contextualizar a minha fala, eu vou expor isso a você e a audiência. A gente tem duas equipes lá na Procuradoria que trabalham sobre essa temática, tá? Uma equipe é a equipe a qual eu pertenço, que trata de instituições de pagamento, arranjos de pagamento. Tudo que diz respeito, então, à lei dos arranjos de pagamento cai com a gente. Tem uma outra equipe que trata de regulação prudencial e cambial.
tá? Nessa matéria específica da resolução 4292, né, do Conselho Monetário e 137 do Banco Central, houve aí um trabalho conjunto, né? Eu não participei diretamente desse trabalho pela minha equipe, e houve, né, um aporte da equipe irmã do ponto de vista de regulação cambial. O que eu vou aportar para vocês, então, é baseado na experiência que eu tenho sobre esses dois campos, né, que coincidem aqui, advindos da minha prática, tanto de dentro do Banco Central como de fora, do meu período no FMI, e acompanhando atualmente a produção de políticas no âmbito internacional, especialmente no Comitê de Pagamentos e Infraestrutura da Basileia e do Conselho de Estabilidade Financeira, né, o FSP. Então, contextualizando, não. Se você quiser dar um encaminhamento que for mais interessante para os participantes, fica à vontade. Não, tá ótimo, Jefferson. Acho que a ideia é essa mesmo, né? Tratar, a gente sabe que é muito do que a norma vai se desenvolvendo, a gente vai verificar ainda no caminho, mas eu acho que antes disso vale a pena a gente comentar um pouquinho também aqui para a nossa audiência, um pouquinho do trabalho que a Procuradoria faz, né? Porque a Procuradoria ela faz um certo, e aí você me corrige e me complemente, né, no que eu tiver errado aqui, Jefferson. Mas a Procuradoria ela se preocupa muito com que qualquer norma que saia de dentro do Banco Central, ela esteja de acordo ali com as competências que o Banco Central tem, né? Com o que ele de fato pode fazer, com também que mantenha uma idoneidade, uma integridade com os outros normativos do banco. E quando a gente verifica isso, né, a gente vê que a própria forma como foi exposta, né, apresentada o edital de consulta pública, que resultou depois na resolução, ele veio meio que de braços dados com o projeto Lei de Câmbio, né, que o projeto que busca alterar a Lei de Câmbio, que está hoje no Congresso ainda, né, caminhando com aquela dificuldade que é natural de qualquer processo mais consequencial no nosso Congresso, especialmente em matéria financeira, mas que ele foi apresentado como o Banco Central dizendo, olha, isso aqui é o que eu posso fazer, né? Isso publicamente foi dito, né? Isso aqui que a gente consegue fazer sem alteração na Lei de Câmbio. Eu queria que você comentasse um pouco como que foi essa discussão, né? Eu sei que você acompanhou ali, talvez não diretamente, mas você tem um vasto conhecimento nessa matéria, de como foi a discussão para conseguir chegar num texto que fosse ao mesmo tempo, né, consequencial, mas que respeitasse os limites de uma legislação de câmbio que já é bastante antiga para não dizer antiquada, né? Uhum. O Banco Central, em vários aspectos da sua atuação, Vicente, tem tentado maximizar os seus poderes legais, né? E isso a gente vê também em relação à área de infraestruturas do mercado, né? Existe um trabalho num anteprojeto de lei de infraestruturas do mercado. Então, há uma expectativa, né, de toda a indústria, inclusive do Banco Central também, que isso se torne lei, ou via medida provisória, ou via processo legislativo ordinário. Mas, enquanto isso não acontece, o Banco Central precisa atualizar o arcabouço normativo à luz dos desenvolvimentos da indústria e das recomendações internacionais, né? Então, na área de infraestruturas, ele tem tentado fazer isso por via regulatória, né, regulamentar. Tanto o Conselho Monetário quanto o próprio Banco Central tem feito isso. E na área cambial não é diferente, né? Existe de há muito tempo uma preocupação com a atualização do arcabouço cambial, do ponto de vista legislativo, que data de outra era, né? Não é nem de... É difícil, diferentemente da lei de sistema de pagamentos, que ainda é uma lei funcional, a lei cambial, a lei da década de 60, ela foi pensada para um cenário em que a gente vivia sob a égide do padrão ouro, né, de Bretton Woods. E depois as atualizações pelas quais o arcabouço passou
foram também para adaptar o país a um processo de endividamento externo insustentável, de falta de divisas, né, de desequilíbrio de balanço de pagamentos. Então, é um arcabouço que se preocupou muito em instituir controles cambiais, né? É um arcabouço muito voltado a registros, a monitoramento, com a finalidade de evitar a saída, ao máximo, a saída de divisas do país, né? Hoje, a preocupação já é outra, né? Hoje a gente já não vive mais com o endividamento externo preocupante, né? O endividamento hoje preocupante é o interno. A gente não vive mais, né, num sistema de câmbios fixos. Hoje o mundo inteiro praticamente adota um sistema de câmbios flutuantes. Então o próprio câmbio se corrige, ele se altera para corrigir desequilíbrios no balanço de pagamentos, né? A correção do balanço de pagamentos não precisa vir via controle cambial. A preocupação hoje, na verdade, é mais voltada para quê? Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, né? E claro, também Perfeito. questões prudenciais, né? Assegurar que as instituições que atuem com ativos e passivos denominados em moeda estrangeira tenham mecanismos de gerenciamento de risco adequados para essa atividade, né? Tudo isso precisa, em larga medida, de legislação. Agora, o Banco Central tenta espremer aí o que ele tem de poderes, tanto da lei cambial, quanto da 4595, quanto de uma ou outra lei, para poder fazer essa reforma no âmbito regulamentar. E é basicamente esse o resultado que a gente tem aqui. É uma espremida aí de competências para poder atualizar o arcabouço na ausência de lei. Perfeito. E do que você conhece, não sei que você acompanha muito as discussões nas organizações multilaterais, o que você vê que veio de lá para influenciar esse projeto que a gente tem hoje, ou que a gente também pode olhar do que está lá fora e que junto não só com o projeto, né, de câmbio, mas com essa nova regra, pode contribuir para novos desenvolvimentos aí nessa indústria de pagamentos internacionais. Tá, isso é muito importante. A gente percebe, eu pelo menos percebo, que a atenção da indústria no Brasil ela é muito voltada para o que acontece, para a atuação dos nossos reguladores locais, né? Banco Central, CVM, mas há uma conexão internacional, né? O Banco Central, em larga medida, ele atua, ele nunca atua desconectado do que está acontecendo no âmbito internacional, e nesse caso também não é diferente. Então, esse conjunto de reformas, ele se insere no trabalho mais amplo que está sendo feito na Basileia, sob os auspícios do G20, né? Então, isso está na ordem do dia, tá? No topo da agenda regulatória do G20, que é incrementar, né, aperfeiçoar os pagamentos internacionais. Tá? O G20 identificou quatro desafios a serem superados, que é basicamente o alto custo das transferências internacionais, a baixa velocidade, né, a falta de rapidez, a falta de transparência, você nunca sabe, em raras ocasiões você sabe exatamente quanto que o destinatário vai receber, uma vez que você inicia um pagamento, e a falta de acesso, né? A falta de acesso a esses mecanismos de transferência, ou por baixa bancarização, né? ou porque os principais provedores de contas de transação em determinado país não têm acesso aos mecanismos institucionais para fazer transferências internacionais. Eles não têm permissão para isso. Então, você pega aí uma instituição de pagamento, por exemplo, que não tem permissão para poder operar no mercado de câmbio. Isso é um grande problema que dificulta o acesso das pessoas que querem fazer transferências, especialmente aquelas pequenas transferências, né, as remessas internacionais, a esse mecanismo. Então,
o G20 identificou esses 4 desafios e incumbiu o FSB e o CPMI de formularem um roadmap, né? Um plano de ação para poder, do ponto de vista regulatório, conceber ações para mitigar esses desafios, né? E aí o FSB, na verdade o CPMI, identificou 19 tarefas que poderiam ser seguidas e dividiu em 5 campos de atuação. Esses campos de atuação, eu não vou lembrar agora de memória quais são, mas eles dizem respeito à harmonização de arcabouços regulatórios e de supervisão, a harmonização internacional, o que passa, por exemplo, pela harmonização de regras de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, passa pelo aperfeiçoamento das infraestruturas de mercado que já existem. Então, por exemplo, concedendo acesso ao sistema de pagamentos a instituições não bancárias, tá? Passa também pelo aperfeiçoamento dos formatos de mensageria utilizados nas cadeias de pagamento internacional. ISO 20022, tal, enfim. Isso, exatamente. APIs para interface de plataformas, interoperabilidade de plataformas. Tem também um foco, uma área focal que diz respeito à tecnologia, né? Então, a superação de plataformas tecnológicas defasadas. E, por último, a parte mais sexy aí, que é a exploração de novas soluções. E aí, especificamente, existe a menção a plataformas multilaterais de pagamento, stablecoins e moedas digitais de bancos centrais. Então, essas são três sub-áreas aí de grande exploração hoje do ponto de vista internacional. Já teve um relatório do FSB sobre stablecoins, já teve outro relatório do FSB, Banco Mundial, FMI e BIS, Innovation Hub, também sobre moedas digitais de bancos centrais. Tá? São 2 filhotes aí desse trabalho. Legal. E, não, eu acho muito bacana você trazer esses pontos, né? Porque isso aqui traz algumas discussões bem importantes sobre inovação financeira e o papel da regulação. Quem tem a base, né? Como a gente tem um pouco de base de direito comercial, sempre sabe que, você pensa quem que está na vanguarda da inovação, quem que puxa a inovação, qual é a locomotiva. Ninguém pensa necessariamente no regulador, né? Embora a gente tenha tido aí iniciativas super interessantes, acho que o Pix aí é um caso sensacional aí que para ser estudado pelo mundo inteiro mesmo, né? De como que o regulador consegue, às vezes empurrando uma solução de mercado, implementar um sistema bastante interessante e que possibilita também, né, muita inovação dentro dele. Mas, ao mesmo tempo, tem quem diga, olha, eu não posso ficar esperando o regulador vir e trazer a solução, né? Então, uma das soluções que se apresentou para o mercado na ausência, né, na presença de um mecanismo de transferência internacionais que tem alto custo, baixa velocidade, difícil acesso, foi justamente a utilização de criptoativos, né? Seja stablecoins ou mesmo moedas virtuais, como, né, as criptomoedas mesmo, não necessariamente de Banco Central. E um dos mercados que foi, nesses relatórios, né, foi muito mencionado a necessidade de ter mais cautela com o mercado de remittance, por ser um mercado que a gente está falando, né, um mercado que normalmente está muito mirado em países com maior carência, né, em desenvolvimento humano, e é um mercado que se sofre historicamente com altas taxas, difícil acesso e altas taxas. Então, o pessoal conta aquelas histórias, né? A pessoa tinha que viajar para 3 cidades para ir até ali quem fazia, né, para poder receber o seu dinheiro, que veio da remessa internacional. Então, que algumas soluções de cripto vieram muito bem para isso, muito mais barato, muito mais acessível, rápido, né, 24 horas, e realmente veio e criou-se um mercado de remittance baseado em cripto. A gente sabe que o Banco Central, que ele evitou, né, falar um pouco sobre cripto, ele colocou né, ele deu sua definição de moeda ali e falou para mim, isso aqui não é moeda, então isso aqui está
está fora, né, da minha competência. Mas não deixa de existir esse modelo paralelo, né, de remittance feitas com cripto, que não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que ele traz uma série de alternativas, né, para quem está usando mesmo o sistema SWIFT, o sistema bancário tradicional. Você podia comentar um pouco mais sobre como que é a discussão de como se convive com esse novo universo, como que se observa, né, as cautelas necessárias, porque aqui também a discussão, acho que você falou mais de uma vez aqui sobre PLD, né, então a prevenção à lavagem de dinheiro, né, ela é super relevante, é um grande marco aí das transações que veio muito contrapartida daquela história, né, que a gente conhece dos filmes da década de 90, tal, o sigilo bancário era o grande rei, né, e hoje em dia a gente fala, ó, tudo um pouquinho relativizado, você precisa ter os conhecimentos ali, os procedimentos, né, de Know Your Customer e tudo mais. Nesse cenário, tem muita gente que faz cripto, e tem essa discussão aqui no Brasil, até foi levado para o CAD, alguns players que falaram, cara, eu tenho todos os controles necessários aqui de PLD, eu faço um bom PLD, eu tenho o estado atual da arte de tecnologias para isso, e mesmo a base com a qual eu lido, né, a blockchain, que é uma base auditável, né, embora criptografia e tal, você consegue fazer uma verificação das transações de forma até bastante interessante, e eu não estou sendo impedido o acesso de mesmo transacionar com o sistema financeiro. Né? Então, essa discussão, né, acho que é uma discussão muito importante para a gente verificar quem também, né, acho que ninguém pretende que o Banco Central, né, eu falo Banco Central aqui, mas falando regulador no mundo todo, tem um monopólio da inovação financeira. Né? Mas eu queria que você comentasse um pouco como que isso tem sido visto. Não só aqui, como também pela tua percepção aí das organizações multilaterais. Bacana pergunta, Vicente. Eu vim preparado, né, para uma conversa jurídica, mas está muito mais interessante, muito mais interessante esse início aqui, essa introdução, antes da gente entrar nos aspectos mais intrínsecos ali da nova regulamentação, né? Olha, o regulador, ele tá sempre atrás da curva, né? Quem inova é o setor financeiro, é o setor privado. Hoje em dia fala-se muito no princípio de mesmo negócio, mesmos riscos, mesma regulação, né? Então, o regulador, ele monitora o supervisor, né? Vamos pressupor que o supervisor e o regulador sejam a mesma pessoa, né? O regulador monitora o mercado para identificar riscos, né? A partir desses riscos, então, ele vai definir a melhor abordagem prudencial. Mas ele tem sempre uma função reativa, exceto no que diz respeito aos ambientes de teste regulatório, né? Os sandboxes, que aí ele atua de maneira mais proativa para poder incentivar a inovação, mas mesmo aí ele tem por objetivo último aprender, identificar os riscos mais de perto e verificar qual é a intervenção mais adequada. Então, na verdade, o regulador ele não vai inovar, ele pode criar as condições adequadas, inclusive de estrutura de mercado, né, para que a inovação ocorra. E em relação a criptoativos, o mesmo tem acontecido internacionalmente, né? O Banco Central não é diferente dos seus pares, né? Internacionalmente, no sentido de que está monitorando os desenvolvimentos nesse mercado. É um mercado muito incipiente, os modelos de negócio são muito incipientes, estão se desenvolvendo muito, né, muito rapidamente, novas utilizações estão sendo vislumbradas a cada dia. Internacionalmente, esse relatório que eu te falei de stablecoins do FSB, ele faz um levantamento de, acho que 48 jurisdições, como é que stablecoins são reguladas em cada uma delas. E as mais diversas soluções são encontradas. Tem jurisdição que regula como derivativos, como valores mobiliários, como contratos de investimento,
como arranjo de pagamentos. Em certas delas é o regulador do sistema financeiro, em outras é o regulador de valores mobiliários, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, quem tá capitaneando a discussão é a SEC, né? O Gary Gensler, enfim, está arrumando aí muitos inimigos no mercado de cripto. E, agora, há um potencial na utilização dessas inovações para superar aqueles 4 desafios de pagamentos internacionais que a gente mencionou. Claro que há. E o regulador não vai matar esse potencial por medo dos riscos, a não ser que ele verifique que os riscos são intransponíveis. Então, e é isso que tem acontecido, por exemplo, num canto aí desse mercado novo, que é o de finanças descentralizadas. Pode ser que isso não esteja acontecendo muito no Brasil, mas está acontecendo muito em outras partes, Estados Unidos mesmo. Hoje eu estava lendo, passei a última semana em férias, aí estava me atualizando no Financial Times da semana passada. E aí eu li uma matéria lá de página inteira sobre finanças descentralizadas e lavagem de dinheiro, né? E o grande problema é o quê? Fala-se hoje nas Decentralized Autonomous Organizations, eu acho, né? São as organizações descentralizadas autônomas. Então, é uma pessoa jurídica em espírito, né? Ela não tem existência jurídica, às vezes tampouco física, mas ela coordena o negócio. Muitas vezes é simplesmente o fabricante, o desenvolvedor do software, né? E aí você não tem uma pessoa jurídica que possa ser o objeto das normas prudenciais. Então, isso tudo vai precisar ser ajustado. Ou os reguladores criam mecanismos via inovação jurídica também, de responsabilização das entidades espirituais desse novo universo, ou então eles adotam uma postura mais old-fashioned, né? E proíbem a descentralização. E falam, não, nenhum provedor de serviço nessa área pode exercer sua atividade se não se constituir como pessoa jurídica. Aí tem que aquilatar qual que é a vantagem em termos de contenção de risco e a desvantagem em termos de inibição da inovação e de potenciais soluções para os problemas que a gente tem hoje em dia. O Banco Central está em compasso de espera, assim como o mundo inteiro. As stablecoins, elas parecem ter um potencial maior de utilização como meio de pagamento, né? Tanto que no próprio mundo de finanças descentralizadas, né, de criptoativos, o canal de entrada é via stablecoins, né? Você precisa comprar uma stablecoin para poder comprar um criptoativo antes, ou um NFT que seja, qualquer coisa aí no mundo de blockchains. Então, você precisa primeiro ter uma stablecoin, porque ela faz ali a ponte, né, do mundo de moeda escritural e o mundo de moeda na cadeia, né, no blockchain. Enfim, mas é isso. Hoje a pedra de toque da atuação dos reguladores é monitorar, identificar riscos e propor a regulação. Legal. E aqui acho que é um ponto que você tocou. Eu queria, enfim, se nosso papo para ser um papo curto, descontraído, eu até agradeço aí a tua disponibilidade, Jeff, de ficar um pouquinho mais com a gente. E queria até abrir para o pessoal, e se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui, pode encaminhar aqui no questionário, a gente passa por aqui. Peço por gentileza, né? Eu sei que todo mundo tem sempre uma curiosidade grande com o Banco Central, mas, entendo que o Jeff está aqui com a gente hoje muito mais como um especialista, né? Ele não está como representante do Banco Central, mas de qualquer forma, né, provocações aí são sempre bem-vindas. Mas enquanto a gente, né, abre espaço para isso, eu queria comentar com você, aproveitar e falar um pouco sobre o que significa, na tua visão,
o ingresso, né? Porque você comentou agora, o regulador está atrás da curva, ele cria as condições, mas a inovação deve vir do mercado e, claro, que idealmente com responsabilidade, né? E a gente vê aí, pelo menos no cenário brasileiro, um ganho de corpo, um ganho de importância muito grande das instituições de pagamento. Ou, pelo menos hoje em dia, não é só das instituições de pagamento que a gente fala, né? A gente fala dos conglomerados financeiros liderados por instituições de pagamento, né? Porque elas acabaram aumentando seus braços, suas atividades e tal. E esses players começaram a ser players de vanguarda no mercado, trazendo novas soluções, buscando, mesmo com certa criatividade, dentro daqueles formatos que já existiam, já previamente estabelecidos, produzir, né, criar novos produtos, né? A criatividade até às vezes é impressionante, né? Você pensa que já viu tudo, chega o cara na semana seguinte com um produto novo. E esse pessoal acho que tem sido uma força motriz nas alterações e como que você vê essa energia toda dessa indústria de instituições de pagamento sendo trazida, né, sendo acolhida de fato, como tem portas abertas agora no mercado de câmbio. Como que você vê isso? O que você eventualmente espera disso? É uma mudança bem-vinda e já não era sem tempo, né? Mas o Banco Central ele precisava se assegurar de que as instituições de pagamento tivessem condições de gerir os riscos a que estariam expostas, né? E ao fazer isso, foi necessário seguir um caminho que passou pela integração dessas IPs ao sistema de pagamentos, via Pix. Elas não foram integradas ao STR, né, que só os bancos, basicamente, né, têm acesso ao STR, que é um sistema de liquidação de atacado, mas elas passaram a ter acesso ao sistema de pagamentos instantâneo, né, via Pix. Isso está em linha com um dos building blocks do trabalho do FSB, que é propiciar o acesso dos provedores de serviços financeiros, né, ao sistema de pagamentos, de forma a poder fazer a liquidação das suas obrigações em moeda de Banco Central ou mediante agente de liquidação que tenha acesso direto, né, ao sistema de pagamentos. Eu trabalhei na resolução do SPI e do PIX. Agora, eu não vou lembrar dos detalhes, né, sobre quem tem acesso direto, quem tem acesso indireto mediante agente de liquidação. Então, eu peço perdão se estiver falando alguma coisa que for imprecisa. E em relação as IPs agora tendo acesso ao mercado de câmbio, é uma medida que vai contribuir para a inclusão financeira, né? Inclusão financeira no que diz respeito às transferências internacionais de pessoas naturais e também às transferências internacionais de pequenas e médias empresas, né? É algo que vai catalisar o comércio internacional e vai baratear, né, a atuação das pequenas e médias empresas que também precisam fazer remessas internacionais, sejam transferências, sejam remessas ou pagamentos. Então, foi uma inovação muito bem-vinda e que não ficou só aí, né? Trouxe mais coisas para nós. Legal. Aproveitando aqui, a gente até discutindo inovação, nossos produtos, a gente falou um pouquinho de Sandbox aqui, e a gente viu que o Sandbox, quando ele saiu trazendo, né, a ordem da prioridade dos temas que ele gostaria de ver tratados. Né? Uhum. E a prioridade ali, que ele colocou era, de fato, o câmbio. Né? Se não era a primeira prioridade, era a segunda. E inovações no mercado de câmbio, então isso foi visto como, né, de repente, uma porta de entrada para novas soluções no mercado que tradicionalmente era muito engessado. Né? Eu tenho uma pergunta aqui para você, Jefferson. Gostaria de saber como você tem visto a experiência desse primeiro ciclo do Sandbox. Se tem sido uma troca válida, justifica futuros ciclos nos próximos anos, e se a matéria de câmbio e remessa pode continuar sendo vista como estratégica nesses eventuais ciclos. Não sei se você pode comentar isso um pouco com a gente, velho.
Essa é uma resposta que eu vou ficar devendo, porque eu participei da avaliação das propostas, né, para o primeiro ciclo, mas eu não participei do acompanhamento, né? O nosso trabalho é mais jurídico, e ainda que a gente interaja bastante com as áreas técnicas, a nossa interação não chega a esse ponto de poder ser um juízo sobre o desenvolvimento em si do sandbox. O que eu posso dizer é que houve muito interesse de proponentes que pretendiam desenvolver serviços na área de câmbio, em plataformas digitais, alguns em blockchain, finanças descentralizadas, em matéria de câmbio. O processo de seleção foi bastante rico nesse ponto de vista. Houve muita dúvida sobre se o Banco Central e o Conselho Monetário teriam ou não competência para alguns dos projetos, tá, que foram apresentados, mas a dúvida sobre a competência é da essência do próprio sandbox, né? Então, sem dúvida. O que nós decidimos fazer é verificar se havia uma competência prima facie, né? Ainda que depois do desenrolar do projeto, se pudesse verificar que na especificidade da atividade a competência estaria afastada. Por exemplo, seria algo mais da CVM do que do Banco Central. Mas se prima facie a competência fosse do Banco Central ou do Conselho Monetário, a gente permitia a entrada no ambiente de testes. A partir dessa minha exposição ao tema, eu achei extremamente enriquecedor, tá? E nós vamos ver ainda os resultados regulatórios disso. Quais foram os aprendizados que o Banco Central teve ou está tendo, né? A partir desse primeiro ciclo. E como a indústria de inovação no Brasil é muito fértil, eu imagino que vai haver outros ciclos. É difícil imaginar que um fim ao sandbox. A inovação é exponencial, né? A cada nova tecnologia tem um efeito multiplicador tremendo, então acho que daqui para frente haverá necessidade, na verdade, talvez, de expansão dessa experiência. Ou até de ciclos mais dinâmicos também, né? Acho que a gente poderia pensar. E uma coisa que eu acho muito legal que você trouxe foi justamente assim, o Banco Central tem os limites dele. E uma das previsões que a gente vê na nova lei de câmbio, né, que está no Congresso, projeto de lei, é justamente dar um pouco mais de poder, né, para o Banco Central, para o CMN poderem regular essas matérias com um pouco mais de conforto. Né, que eu acho que aí passa por uma discussão que foi muito, né, mais a época que a gente estava começando nossa carreira, né, já foi ali no começo dos anos 2000, o pessoal falava muito de legitimidade de democracia, o quanto que é democrático, né, você permitir que o Banco Central tenha poder de legislação. Eu acho assim, isso é uma discussão super interessante do ponto de vista acadêmico, mas quando você vai pensar de fato no que a gente teve de inovação aqui, se a gente for ficar esperando o legislador brasileiro, né, para fazer as alterações que precisa, acompanhar o ritmo das finanças internacionais, dos mercados internacionais, a gente tá muito mal, né? Então, assim, acho que é bem-vindo, né? A gente tem mais um corpo qualificado do Banco Central e com o track record incrível que tem aí de solidez aí numa regulação financeira. Acho que pode ter bons intuitos, sem, evidentemente, ter... E agora com a autonomia mais ainda, mas eu acho que sem, evidentemente, o accountability necessário, que eu acho que pode até começar a ser mais efetivo a partir de uma autonomia real do que era antes, que também o accountability ela me faz de conta. Né? Mas isso, para dizer, até a gente teve uma segunda pergunta aqui, que eu acho que vale a pena iniciar para esse ponto, que é a maturidade do mercado de pagamentos, né, instituições de pagamento, para lidar com câmbio. Né, porque câmbio a gente sabe que é um tema difícil, e é um tema que não é visto difícil, né, importante até falar para o público aqui, talvez que não esteja tão familiarizado com esse tema. Câmbio não é um assunto fácil, não é que não é um assunto fácil no Brasil, é um assunto fácil no mundo inteiro. Né, no mundo inteiro é um assunto delicado o mercado de câmbio. E com regras delicadas, regimes de responsabilização delicados, né? Quando você vai para a PLD é mais delicado ainda.
Como que você vê, né, a maturidade da indústria de pagamentos para lidar com com essa matéria de movimentação de câmbio? Você acha que evidentemente a sanção que ela tem vindo, que ela tem tido nos últimos anos, justifica, né, esse voto de confiança? Como é que você enxerga isso? Eu achei excelente a pergunta da Fernanda, né? Fernanda Arruda. Olha, eu não vou falar sobre a maturidade da indústria. Eu vou falar sobre a maturidade do regulador. Porque a indústria, ela nunca é madura. Se a gente for pensar em maturidade como a espontânea persecução do bem comum, isso não existe, né? Os mercados eles tendem ao monopólio, eles tendem ao abuso. Isso é experiência histórica, né? E aí não vai nenhum juízo moral, né? Não vai nenhum juízo de valor. As coisas são como são. A liberdade de iniciativa, se ela não tiver limitada pela atuação do Estado, ela vai gerar concentração no mercado, vai gerar extração de mais-valia do consumidor e vai gerar abusos mesmo. Daí a gente ter hoje, né, a regulação de condutas concorrenciais, estruturas concorrenciais, condutas no setor financeiro, né, regulação prudencial, a maturidade no sentido de esperar que a instituição espontaneamente adote o comportamento mais conservador, isso não vai existir, né? Enfim, não vai existir. Os mecanismos de incentivo do mercado são opostos a esses, né? O acionista, ele persegue o lucro e a indústria vai sempre atuar no sentido da maximização do lucro. E maximizar o lucro significa o quê? Atuar com o montante de capital mais baixo possível, né? Jogando a alavancagem lá para cima, atuar com o menor nível de liquidez possível, né? Enfim, prestando o serviço. Às vezes, não, às vezes pode ter um interesse de mercado de prestar o melhor serviço possível, de atuar da maneira mais íntegra possível, né? Mas, do contrário, também, se isso for o que maximizar o lucro, é o que a gente vai ver, né? A atuação sem os níveis ótimos de integridade. A questão, então, que se coloca é se o regulador, o supervisor, na verdade, né? Se o supervisor está capacitado para identificar essas falhas de mercado e corrigir, impor, aplicar efetivamente um regime sancionatório eficaz. Aí eu vou me abster, então, de passar a juízo de valor em relação ao próprio Banco Central do Brasil. Essa mudança de agora é uma mudança de grande monta, vai trazer para baixo das asas do Banco Central, do ponto de vista de regulação, de supervisão de riscos cambiais, um monte de instituição financeira, de IPs, de vários portes, né? De várias culturas diferentes. São instituições, e aí talvez maturidade mais no sentido que a Fernanda colocou, são instituições cujos administradores não têm vivência no setor financeiro, né? A cultura corporativa, às vezes, é a cultura mais da tecnologia, né? Ou de outras áreas, que não a área financeira. Isso pode levar aí a uma adoção de incentivos à tomada de risco diferente do que os outros agentes do mercado já estão acostumados, o mercado financeiro já estão acostumados, né? E o Banco Central vai precisar ter aí uma grande capilaridade para poder monitorar a atuação dessas empresas e para poder também regular, né? Onde é que essas empresas têm que investir os ativos delas para poder fazer frente ao passivo cambial, né? Que tipo de alteração aos mecanismos de gestão de riscos e de controle interno vão ter que ser implementados para poder fazer frente a esses novos riscos? É um trabalho bastante de formiguinha. A gente viu só até agora o desenho jurídico, que é positivo. Agora vamos passar para a implementação, que vai ter muitas ramificações.
Não, super interessante esse ponto, até porque toca num outro tema que é muito querido eu sei que tanto para mim quanto para você, já fica o tema da resolução, né? Porque para você poder ter um sistema que trabalha com vários riscos ali, você também precisa ter um mecanismo ali de saída adequado. Então tem gente que às vezes discute, né, para algumas IPs que não trabalham com tanto passivo, uma possibilidade de fazer um mecanismo de saída simplesmente por cancelamento de autorização. Enfim, acho que aí tem vários temas, aí dá para discutir muitos dias sobre isso. Mas eu queria aproveitar, Jeff, se vocês puderem ficar uns minutinhos com a gente, só para ter uma última pergunta aqui. Claro. A Renata pediu para você explorar um pouquinho mais o tema sobre diferenciação, né? Ela falou aqui de FX autorizado ou não. Na verdade, o FX autorizado ou não era uma linguagem do consulta pública, que acho que ficou muito no pessoal, o pessoal discutiu tanto com o consulta pública que ficou. Agora o pessoal deixou de chamar FX a instituição e passou a chamar atividade, né? De atividade FX, né? Mas ainda assim faz uma diferenciação entre quem é autorizado e vai fazer FX e quem não é autorizado e vai fazer o FX, né? Daí a pergunta dela é para explorar um pouco mais isso e sobre a diferenciação em questão da diferenciação de remessas disponibilizadas no exterior e a razão de ser dessa diferenciação, bem como o ponto de participante PIX que não pode ser considerado como autorizado para efeito de FX, mas apenas para provedor de conta de pagamento. Eu vou pedir a sua ajuda para destrinchar a pergunta dela, que foi uma pergunta muito. Eu confesso que eu fiquei um pouco. E aí eu precisaria quer especificar um pouco. Eu precisaria consultar a resolução para poder entender. Mas eu acho que, assim, independentemente, dá para comentar. Acho que a Renata pode ser que ela especifique um pouco melhor para a gente aqui, mas acho que dá para comentar um pouco sobre essa estratégia de diferenciação, né, que se criou olha, você pode fazer atividade de FX, tem atividades diferentes de FX, algumas podem ser feitas por quem é autorizado, outras não. E quando você for trabalhar com alguém que não é autorizado, você precisa, né, ele deu uma competência regulatória de supervisão para quem está ali. O Gustavo fez uma pergunta sobre a gravação. A gravação vai estar no YouTube, tá, Gustavo? Depois a gente vai estar no canal lá do Faz Mais Simples, a gente vai estar disponível lá, você pode encontrar. Mas só voltando aqui, Jefferson, então acho que comentar um pouco sobre isso, né, essa responsabilização dos próprios players regulados, falando, olha, e como acontece no Pix também, né? No Pix também, quando você trabalha com players não regulados, quem vai fazer ali a parte no arranjo de participante responsável, né, usar aquele chapéu de fazer verificação de adequação de alguns cumprimentos mínimos. Uhum. Eu ainda não sei se eu captei exatamente, mas talvez eu corra o risco de dar uma resposta extremamente superficial e não atender ao que foi perguntado. Mas a ideia da diferenciação entre o prestador de serviços, né, de pagamento e transferência internacionais, né, o EFEX, que tem autorização para funcionar do Banco Central em relação ao que não tem, e a obrigação do autorizado de tomar uma série de cuidados em relação ao prestador de serviço não autorizado com o qual ele transacione, tem a ver com gestão de riscos, né? Enfim, certamente não foi isso que ela perguntou, porque eu acho que é muito óbvio, né? Enfim, deixa eu fazer uma cola aqui na resolução para ver se refresca a minha mente e eu consigo falar algo um pouco mais útil. Não, perfeito. Eu acho que eu conheço a Renata está super envolvida nesses assuntos, sempre estuda muito no detalhe a regulação. Então, ela certamente fez uma pergunta tão cabeluda que eu também não consegui captar ali exatamente o ponto principal que ela queria trazer, mas tenho certeza que é algo tecnicamente bem... Vamos lá, o artigo 143A, né, que é o primeiro ali do capítulo de FX. Desculpa, eu pergunto confuso, estou pegando detalhe para você, Vicente. Não, mas agora a gente já está aqui debruçado na norma. Renata, fica à vontade para especificar a pergunta aí, pô, aqui o papo é aberto mesmo, a ideia é a gente trocar
um pouquinho de conhecimento. E não é que está confuso, não. Eu tenho certeza que a tua pergunta é muito boa, só que acabou pegando a gente aqui de calça curta. De surpresa. Certamente eu não estou tão familiarizado com os detalhes da norma quanto ela. Vamos lá. Então, equivalente com 100 características, aqui são... Tá, vamos lá. Tipos de transação. Somente pode ser prestado pelas instituições do 33, tá? Pelas demais pessoas jurídicas. Tá, parágrafo 2º aqui do 143B, né, que é a instituição autorizada a operar no mercado de câmbio do relacionamento com o prestador de FX não autorizado a funcionar pelo Banco Central deve, né, manter os dados cadastrados na instituição não autorizada, ser capaz de comprovar perante o Banco Central que certificou dos procedimentos, políticas, né? Mas eu acho que a gente vai acabar até encontrar aqui Não, fica tranquilo, Jeff. a informação suficiente para comentar a resposta vai demorar. A gente pode marcar uma outra. Não tem problema. É isso. Renata, fica à vontade para depois encaminhar a tua questão para a gente pode até passar para o Jeff para ele dar uma olhada, comentar com a gente. Com prazer. Acho que é muito importante esses foros, né? A gente participa de vários aí que discutem no detalhe a regulação. Acho que foi esse o tempo, né, Jeff, que o Banco Central era para ser visto como uma caixa preta, um oráculo, o pessoal ali ficava tentando interpretar ali, metaforicamente, o que ele dizia. Acho que hoje é um mundo que tem muita gente qualificada trabalhando na regulação financeira e a gente tem o dever de discutir. E isso, inclusive, o movimento do Banco Central nesse sentido, né, de uma intensificação das consultas públicas e que você verifica, né, que sempre tem uma exposição de motivos depois da norma que comenta os comentários trazidos, que explica por que implementou, por que não implementou. Eu acho que esse todo é uma grande homenagem, né, que o Banco Central e o seu corpo técnico de elevadíssima qualidade dá para a importância do diálogo, né, na dialética, na construção do conhecimento. Então, por favor, pessoal, fiquem à vontade para depois colocar novos comentários. Também na página do YouTube podem colocar dúvidas que venham a surgir depois, tá? Quem está assistindo a gravação, na medida do possível a gente vai tentar responder ou pelo menos passar algumas referências, porque eu brinco, e acho que quando a gente conversa também não é diferente, né? Sempre que a gente vai comentar algum assunto, a ideia é deixar o pessoal com mais dúvidas do que com respostas, né? E acho que a nossa conversa hoje também se prestou um pouco a isso. De todo modo, Jefferson, queria abrir para você se quiser fazer algum comentário final, mas desde já agradecer muito a tua participação. Pô, foi uma aula aí, foi um show que você deu para a gente. Eu vi que o pessoal que está acompanhando a gente muito, muito qualificada, né? Pessoal que acompanha o debate de perto e que ficou conosco o tempo todo, que no meio de uma tarde de terça-feira, nessas correrias que são hoje em dia essa vida do home office, é super significativo e acho que é um elogio à qualidade das ponderações que você trouxe aqui para a gente. Poxa, Vicente, eu agradeço muito o seu convite, altamente qualificado, ao interesse da plateia também, igualmente qualificada. Fiquei chateado de não ter podido responder a pergunta da Renata, mas me disponibilizo para poder levar esse bate-papo para o mundo offline, tá? Assim como de todos os demais participantes, o meu contato, qual seria a melhor maneira de conseguir meu contato, Vicente? A gente pode colocar no link do vídeo, se você quiser. Tá bom, tá bom. Hoje ótimo. Pode mandar para os participantes que se inscreveram também. Ótimo. Aí fica meu e-mail, então a gente continua a conversa. Como ponderação final, eu diria o seguinte, para os que gostariam de certa forma, antever os próximos passos do Banco Central nessa área, ou não só antever, influenciar a partir do que está sendo feito internacionalmente, eu recomendaria
ficar ligado no trabalho do Comitê da Basileia, né, o CPMI, Comitê de Pagamentos e Infraestruturas do Mercado, e do FSB. Esse é um trabalho, o FSB está agora na fase de execução das 19 tarefas, né, identificadas, os building blocks. Isso certamente tem a participação, né, de integrantes do Banco Central nesses comitês, e isso terá repercussões no Brasil, esse trabalho. Então, a quem se interessa, né, pelo trabalho aí de construção regulatória, uma esfera de atuação possível é essa internacional. Tá? Diretamente em relação ao que está sendo feito lá na Basileia, e o que propiciaria até um diálogo mais qualificado com o Banco Central na resposta a consultas públicas e outros canais informais aí de interação. Tá bem? Eu fico à disposição. Perfeito. E já vou aproveitar aqui e deixar um convite aí para uma próxima oportunidade para a gente discutir esse tema que a gente acabou tangenciando um pouco hoje, que é das infraestruturas de mercado. É um tema regulatório riquíssimo, né, super interessante, que pouca gente aborda, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar já na B3, então acabei vivendo bastante esse mundo e vendo quão, às vezes, obscuro ele é, né, do ponto de vista mais acadêmico, mais conceitual de debate, mas é um tema super central, acho, para o desenvolvimento do mercado. Então, acho que é algo que vale a pena a gente fazer, bater um papo sobre, ter um pouco do teu insight, que com certeza vai ser valiosíssimo. Beleza. De novo, muito obrigado, Vicente. Estou à disposição. Aí eu que agradeço. Valeu, Gastão. Um abraço. Valeu, um abraço. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos. Tchau, tchau.